Primavera Saúde está no ar e como nós estamos no mês de conscientização, Novembro Azul, o tema de hoje vai ser saúde do homem. Eu estou recebendo o Dr. André Rodrigues da Silva, urologista, que vai nos ajudar nesse bate-papo. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Primavera Saúde. Boa tarde, Morgana. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na Primavera Saúde, tá? Para podermos conversar de assuntos tão interessantes e importantes à saúde do homem. Com certeza. Agora, falando em saúde do homem, é um tema bem, como que eu posso dizer, alarmante, porque os homens, eles têm um histórico de não ter tanto cuidado com a saúde, né, doutor? Como fazer para chamar um pouco mais a atenção do homem, para sensibilizá-lo, sim, para prestar um pouquinho mais atenção para a própria saúde, né? Pois é, Morgana, pensando nisso, a partir de 2008 foi criada uma política de atenção à saúde masculina, com o intuito de levar informação de forma mais abrangente e mostrar para o homem que realmente ele necessita de um atendimento integral e tem que ser valorizado a sua saúde. E foi criado o novembro, né, o Novembro Azul, em referência ao Dia Internacional do Combate ao Câncer de Próstata, 17 de novembro, com o intuito de levar o homem ao consultório médico para fazer seus exames de rotina, fazer uma avaliação e fazer a prevenção e a detecção precoce do câncer de próstata. Com certeza. Agora, o câncer de próstata nessa época, realmente, quando se fala em Novembro Azul, é a doença mais comentada, né? Mas existem outras doenças que também acabam cometendo a saúde do homem, né, doutor? Quais são as principais que vocês acabam encontrando no consultório, né? Morgana, no dia a dia nós vemos muitas patologias, algumas que acometem apenas os homens, e junto com o câncer de próstata nós falamos muito da hiperplasia prostática benigna, que é uma patologia extremamente comum, que acomete muito mais os homens, e às vezes ela passa-se despercebido. Ela causa alguns problemas miccionais, e às vezes o homem atribui isso ao envelhecer. Não, isso realmente é um problema de saúde que deve ser tratado de forma adequada. E quais são os sinais, assim, dessa doença? Vamos falando de uma por uma para a gente poder explicar um pouquinho, doutor. Como que ela acaba, o paciente pode acabar identificando que está com essa doença? Então vamos lá, Morgana. Falando especificamente de hiperplasia prostática benigna. Claro. Tá? O homem ele tem um órgão chamado próstata, tá? Que a partir dos 40 anos de idade é comum que esse órgão tenha um crescimento, tá, de forma natural. Sim. E só que esse crescimento vai fazendo uma compressão da uretra prostática, que é o canal miccional que passa por dentro da próstata, fazendo com que o jato urinário do homem se torne mais fraco. Ele começa a notar que o jato dele já não vai mais tão frequente. Ele tem que urinar várias vezes, eventualmente urina e tem a sensação de que a bexiga dele ainda está cheia e começa a acordar à noite para urinar. E alguns homens atribuem isso ao envelhecimento, acreditam que isso é normal. Até eu comento com meus pacientes, olha, compara com um paciente mais jovem. É assim? Aí ele começa a fazer alguns pontos e ele vê assim, realmente, não é normal. Antigamente eu tinha um padrão miccional melhor. E esse padrão miccional alterado começa a alterar a qualidade de vida do homem, pode causar problemas vesicais, porque causa uma compensação dessa obstrução por um aumento, uma hipertrofia da bexiga também. Isso aí pode fazer com que, com o tempo, o homem não tenha mais uma micção adequada e realmente venha desenvolver alguns problemas na sua qualidade de vida. Tem tratamento para essa doença? Isso é importante, Morgana. Existe tratamento. O tratamento ele pode ser expectante, com orientações, ele pode ser medicamentoso e cirúrgico. E o importante é que o paciente ele fica bem e volta a urinar de forma adequada e melhor. Qualidade de vida é tudo, né? É importantíssimo. Morgana, assim, às vezes eu comento com meus pacientes, né? Alguns se adaptam a acordar tantas vezes durante a noite que eles não se lembram mais do que é deitar e realmente dormir por algumas horas ininterruptas. Então, isso às vezes em função desse aumento da próstata que causa essa alteração miccional e faz com que o homem acorde diversas vezes à noite para urinar. E fazendo um tratamento adequado ou fazendo uma cirurgia conforme a indicação, o paciente volta a ter uma qualidade de vida normal. Com certeza. Quais seriam as outras doenças que a gente também pode pontuar aqui, doutor? Morgana, é muito comum também as disfunções sexuais. E por que eu digo que é muito comum? Porque tem duas patologias, que é a ejaculação precoce e a disfunção erétil, que elas acometem os homens em uma grande proporção e muitos homens também acreditam que isso aí não seja um problema, ou às vezes acreditam que isso aí seja em função do envelhecimento. Quando a gente fala de ejaculação precoce, a gente vê que acomete muitos homens e ela tem um padrão que seria um padrão primário, que o homem tem a ejaculação precoce desde que começa a ter os seus episódios de relação sexual, e outros que no decorrer da sua vida acabam desenvolvendo esse padrão de ejaculação precoce. E daí muitos pacientes na nossa conversa perguntavam, doutor, mas o que é a ejaculação precoce? A ejaculação precoce seria o período ejaculatório de forma tão rápida, de modo a não satisfazer a parceira.
Tá? E acredita-se que o tempo ejaculatório normal é em torno de 5 minutos. Então, um período ejaculatório muito rápido, isso aí acaba também afetando a qualidade da relação, do relacionamento do homem com a mulher, pode criar alguns estigmas no homem, ele faz com que crie alguns momentos de insegurança. Então, é importantíssimo o homem que tem algum problema, debater com o seu médico, debater com o seu urologista essa situação, porque tem tratamento. Mas eu fico assim apreensivo quando eu vejo que alguns estudos mostram que um homem que tem ejaculação precoce de forma primária, quer dizer, desde que ele começou a ter suas relações, ele tem esse padrão patológico, ele leva em torno de 17 anos para procurar um médico. Para relatar esse problema. Tá, e o que acaba causando, né, doutora, a ejaculação precoce? A ejaculação precoce, ela tem alguns fatores. O mais comum é psicogênico. Por isso que a gente vê em pacientes mais jovens a questão da ansiedade, daquela situação do início da vida sexual, tá? Alguns homens podem ter problemas orgânicos relacionados à sensibilidade de glande, tá? Existem também alguns homens de mais idade que às vezes adquirem também uma ejaculação precoce de forma comportamental. Às vezes acaba se espaçando tanto as relações com a sua parceira que eventualmente quando eles vão ter relação se torna extremamente rápido, tá? Então é sempre importante numa conversa com o paciente a gente poder tentar identificar qual desses fatores, se é psicogênico, se tem uma causa orgânica, se tem uma causa hormonal associada a isso, ou às vezes é só a questão comportamental. E o importante, existe tratamento e realmente o paciente fica satisfeito, porque muda muito essa relação dele com ele mesmo e com a parceira. E como é que é feito o tratamento nesses casos? Geralmente nós usamos algumas medicações que têm como reação o retardo da ejaculação. Certo. Tá? E daí são diversas medicações, a gente vai usando doses e medicações alternadas conforme a necessidade do paciente e a resposta do paciente. Até depende de que fator que acaba causando, acredito, né, doutor? Claro, porque assim, alguns pacientes, o acompanhamento psicológico é extremamente importante, porque a gente realmente a gente vê que a questão psicológica, a ansiedade é um fator mais importante para ele. Nesses casos, um bom acompanhamento com um psicólogo também nos atribui bastante um resultado no tratamento da ejaculação precoce. Perfeito. Tem mais alguma outra doença que era importante a gente ressaltar aqui? Vamos lá. Quando a gente fala do assunto da disfunção erétil, é muito comum, no consultório do urologista a gente atende geralmente homens de mais idade, né? Sim. E muito comum na indagação da consulta eles relatarem, a gente perguntar como é que está a questão sexual, como é que está a ereção, e muitos falam que já não é adequada, já não é como antigamente, mas o problema é que muitos acreditam que a disfunção erétil seja relacionada à idade. A gente sabe que existem fatores que contribuem, diabetes, hipertensão, isso aí tudo acaba contribuindo para um desfecho, uma disfunção erétil, uma impotência, como popularmente é conhecido. Só que existe tratamento adequado, existem medicamentos, existem tratamentos fisioterápicos que contribuem e conseguem fazer com que o homem volte a ter uma ereção adequada e possa realmente voltar a ter um relacionamento mais feliz com a sua esposa, que possa satisfazer a ele e a sua esposa também. Já vira uma questão meio que social dentro da família, né? Essa questão de saúde do homem mesmo, né, doutor? É porque assim, a questão sexual, algumas pessoas têm um tabu, mas isso aí faz parte também da qualidade de vida. O homem, tanto ele como a esposa, tem suas necessidades, e é importante às vezes o homem saber que isso não é um problema, mas que realmente tem solução, que não é só porque o envelhecimento, alguns aceitam que o envelhecimento está associado à disfunção erétil, não. A gente vê homens de mais idade, saudáveis, levando uma vida extremamente ativa, tanto social, familiar e sexual, então isso é importante. Tem tratamento? Tem. O importante é discutir com o seu médico para que ele dê o tratamento de forma adequada. Com certeza. Isso é muito importante, né? Procurar o especialista. Muitas vezes acabam optando ainda pela automedicação, que não é aconselhável de jeito nenhum. Então é importante realmente procurar um especialista para falar sobre o assunto, né? Claro, sim. Até porque às vezes a automedicação ela pode causar alguns problemas realmente até graves. Então a gente sabe que o tratamento feito de forma adequada, feito de forma direcionada, a gente tem mais segurança com o tratamento, que o resultado vai ser mais adequado. Então a gente sempre orienta, até como as causas também podem ser multifatoriais, é importante o médico avaliar todos os quesitos até para poder fazer um tratamento adequado. Perfeito. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já já, não sai daí.
Estamos de volta, o tema de hoje é saúde do homem. E eu estou recebendo aqui o doutor André, que está nos auxiliando nesse bate-papo. Bom, doutor, a gente já falou de algumas das doenças que acabam sendo mais comuns, né, que acabam afetando mais os homens realmente, né? Mas vamos agora focar na principal e que é a mais lembrada, né, principalmente no Novembro Azul, que é o câncer de próstata. Queria que o senhor fizesse uma definição de exatamente o que seria câncer de próstata. Então vamos lá, Morgana. O câncer de próstata. A próstata é um órgão único, exclusivamente masculino, tá? Que ele fica, que tem em torno de 20 a 25 gramas, fica à frente da bexiga, tá? Por dentro dela passa o ducto, a uretra prostática, por onde passa a urina, e em anexo tem as vesículas seminais. O câncer de próstata é o câncer mais comum dos homens, tá? Sim. Quando a gente fala de órgãos sólidos, é o câncer mais comum e também é um câncer de fácil diagnóstico, tá? E com um êxito no tratamento extremamente grande quando diagnosticado de forma precoce. Uhum. Agora, o que acaba causando, né, auxiliando nesse desenvolvimento do câncer? É muito comum os pacientes nos indagarem assim, doutor, o que eu posso fazer para a gente realmente para prevenir? Quando a gente fala de prevenção, a gente vê que homens que têm uma dieta adequada, que fazem atividade física, que não são obesos, tendem a ter uma incidência menor de câncer de próstata. Porém, nós sabemos que existe uma predisposição genética importante, tá? E como a gente tem essa questão genética, que é extremamente importante no câncer de próstata, tanto que homens com história familiar de primeiro grau, de homens com câncer de próstata têm uma predisposição maior e também homens da raça negra têm uma predisposição maior a ter câncer de próstata, nós sabemos que o homem tem que estar atento a isso. Ele tem que saber que se no seu seio familiar existem parentes com câncer de próstata, ele tem que procurar de forma mais precoce o seu urologista, e os homens da raça negra têm uma predisposição maior. Então, nesses casos, nós orientamos que, a partir dos 45 anos de idade, procure seu urologista. Nos demais homens, a gente sabe que a partir dos 50 anos de idade teriam que procurar o urologista. Por quê? Porque a incidência do câncer de próstata aumenta conforme o homem envelhece. Agora, um ponto que o senhor acabou citando, que é realmente muito comum, né, doutora? A questão da qualidade de vida, que ela tem sim uma relação muito ligada a essa questão da prevenção, né? De auxiliar para evitar diversas doenças, não só o câncer de próstata, né? Sim, claro. Quando o homem que ele cuida de si de forma integral, ele acaba prevenindo outras patologias que podem acometer durante a vida, e alguns estudos mostram isso, assim, que alguns detalhes na nossa dieta, tudo podem contribuir para um desfecho mais adequado e uma menor incidência do câncer de próstata. Mas o que a gente sabe é que a prevenção, quando a gente fala que seria o rastreamento precoce, é o que vai ter um impacto mais positivo no tratamento do câncer de próstata. Os homens no estágio inicial podem ter uma chance de cura de 80% a 90%. Tá? Isso diferente com os homens já com doenças localmente avançadas, que essa possibilidade já cai para 15%. Então, assim, é importante essa conscientização do homem da necessidade de procurar o seu médico de forma adequada e de forma precoce, conforme as orientações, porque ali, a partir de um exame de sangue e um exame de toque, que é um exame físico, vai nos dar o indício da possibilidade de um câncer, e a partir daí poder fazer um diagnóstico e, conforme o tumor, indicar o tratamento adequado. Quais são os sinais e os sintomas que os homens têm que ficar atentos quando se fala em câncer de próstata? É isso um detalhe extremamente importante, porque o câncer de próstata, no início, ele não tem sintomas. Porque nós falamos assim, o paciente muito indaga assim, até o paciente com o diagnóstico, mas como eu tenho esse problema se eu não tenho nenhum sintoma? E o que a gente explica para ele? Aí é o segredo do tratamento, porque se a gente faz um diagnóstico antes dos sintomas surgirem, a chance de cura é extremamente maior. E no câncer de próstata, quando porventura o homem já tem sintomas, que podem ser sintomas locais, por obstrução urinária, por invasão da bexiga, ou sintomas devido à metástase óssea, a qual o câncer de próstata tem uma predisposição, uma predileção, já são doenças avançadas que a chance de cura se torna muito ínfima. Com certeza. Agora, falando no diagnóstico, doutor, que é tão temido a questão dos exames, né, do câncer de próstata pelos homens, né? Como é que é feito? Queria que tu falasse um pouquinho. Então, assim, o rastreamento do câncer de próstata é feito a partir de 2 exames, que é o PSA, que se chama antígeno prostático específico, tá? Que é produzido pela próstata. Então, a partir do exame de sangue, a gente identifica o PSA e a gente determina os valores conforme a idade, tamanho prostático, e a partir do toque retal, que é o que os homens têm um grande tabu, um certo medo de fazer um exame, só que quando eles fazem, veem que é um exame extremamente simples e rápido e que não causa nenhum problema para a sua virilidade e podem trazer um grande benefício para ele.
com certeza. Nesse ponto, eu acho importante a gente até reforçar, porque existe, como o doutor mesmo falou, um tabu, um preconceito por parte dos homens, sendo que é um exame apenas, e isso não vai mudar absolutamente nada, né, doutor? Isso mesmo, assim, apesar de ser aos olhos dos pacientes um exame invasivo, é um exame extremamente rápido e realmente nos traz dados extremamente importantes para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E os homens que vão lá, se realmente se doam para se cuidar, eles veem que é um exame simples, rápido, e quando a gente diz para ele, olha, pode ficar tranquilo que está tudo ok, eles saem extremamente satisfeitos e tranquilos. Imagina. Agora, falando na questão do tratamento do câncer de próstata, como é que é a conduta tomada a respeito desse assunto? A partir do diagnóstico do câncer de próstata, nós temos algumas opções terapêuticas, né? E é interessante dizer que alguns pacientes com câncer de próstata, às vezes tem um câncer, ele de forma inicial e de baixo risco, que nós inicialmente propomos até uma observação. Eu proponho ao paciente fazer um acompanhamento de forma periódica e seriada com exames que vão nos dar dados da avaliação se esse tumor está progredindo ou se ele está ficando estável. Tá? Então, alguns homens que se enquadram, a gente oferece essa situação, olha, vamos fazer apenas um acompanhamento. Ou uma grande maioria dos homens com doenças locais, a gente acaba oferecendo um procedimento cirúrgico, tá, que seria a retirada total da próstata, e outros homens vão acabar se beneficiando da radioterapia. Isso tudo com intuito curativo. Às vezes, homens com doenças mais avançadas localmente ou com doenças metastáticas, a gente vai oferecer outras terapias, como hormonioterapia e, em alguns casos, quimioterapia. Esses tratamentos, eles acabam sendo muito agressivos, vamos dizer assim? Vamos lá, Morgana. Tratamentos que realmente eles têm algumas complicações. A gente sabe que os homens que são submetidos à cirurgia de próstata, eles podem sofrer com duas complicações importantes, que seriam a incontinência urinária e a disfunção erétil. Hoje, felizmente, com a técnica cirúrgica extremamente apurada, a gente sabe que tem uma chance muito pequena de incontinência urinária, e a disfunção erétil ela também uma incidência menor, porém ela tem a opção de ser tratada também com formas medicamentosas depois, com um bom resultado, vamos dizer, da ereção após o tratamento cirúrgico. Acredito que essa deve ser uma preocupação bem comum, né? Isso é importantíssimo. Realmente é que quando tu faz um diagnóstico do paciente, tu conversa com ele, tu oferece as opções terapêuticas, que é o tratamento do câncer, ele tem que ser compartilhado, não é unilateral, ele tem que ser individualizado por paciente e discutido no paciente médico. E a gente sempre fala, olha, o risco de uma cirurgia seria esse. Porém, a gente vai ter uma possibilidade de acompanhamento que seria muito mais fácil. Tá? Alguns homens que porventura não querem, a gente pode fazer a radioterapia, que também tem um intuito curativo, com sua chance de cura, só que às vezes com um acompanhamento um pouco mais difícil, já que a radioterapia, o paciente se mantém com a próstata, né? A gente só faz os feixes servem para fazer como se fosse uma esclerose prostática, para que isso aí conseguisse reduzir o tumor e fazer a apoptose dele, as células neoplásicas acabassem se desfazendo. Então, assim, a gente discute muito com o paciente as opções terapêuticas. E a partir dos critérios, a gente fornece ao paciente o que ele melhor aceita e que realmente ele acredita que seja o melhor tratamento, e nós para ele. Nessa questão da radioterapia, em que não é retirada a próstata, né, que não é no caso da cirurgia, nesse caso, doutor, não tem nenhum risco de dar um novo tumor, alguma coisa parecida? O que acontece, Morgana? Quando nós fazemos a cirurgia, como é que fazemos o acompanhamento pós-cirúrgico? Digamos, no caso de uma prostatectomia radical, certo, que seria a retirada total da próstata. Nós vamos fazer a dosagem de PSA. O PSA ele tem que se manter num nível abaixo de 0,2 para a gente ter certeza que aquele tumor está sob controle e aquele paciente está se encaminhando para a cura. Quando nós fazemos a radioterapia, nós exatamente não sabemos qual vai ser o valor que esse PSA vai baixar. Então, nós acompanhamos por um período de alguns meses, fazendo exames de forma seriada para saber qual vai ser o menor valor nesse período, e a partir daí a gente monitora esse paciente para saber se ele está se encaminhando para a cura. Tá? E como a gente mantém a próstata, digamos assim, a gente às vezes pode não conseguir no exato momento que esse tumor possa, porventura, estar recidivando. Já que existem alguns critérios que não são tão específicos quanto a retirada da próstata, alguns casos a gente tem que ter um cuidado mais específico, e com algum aumento mais suspeito, ou conforme os critérios, a gente já tem que deduzir que aquele tumor possa, porventura, estar voltando. E daí
conversar, fazer os métodos, usar os métodos diagnósticos para comprovação de que esse tumor está retornando, está recidivando, e daí fazer os tratamentos consequentes adequados. Perfeito. Nós vamos então para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é saúde do homem e eu estou recebendo o Dr. André, que estamos debatendo sobre diversas doenças, inclusive o câncer de próstata, que a gente falou no último bloco. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho de outra doença que também acaba cometendo muitos homens, a questão do cálculo renal, né? Que também é um problema que tem uma atenção maior já devido à dor que acaba causando, né? Vamos lá, Morgana. A nefrolitíase, que seria o nome técnico do cálculo renal, tá? Ele realmente é uma patologia extremamente frequente, que pode acometer 15 a 20% da população, tá? E nas fases mais jovens é mais frequente em homens. A partir dos 50 anos de idade, a equivalência entre homens e mulheres se torna equivalente à frequência de pacientes com cálculos renais. E a gente sabe que o cálculo renal ele tem causas multifatoriais, tá? Desde a questão alimentar até uma predisposição metabólica e hereditária. Então, como é uma doença que ela pode se tornar extremamente debilitante nos pacientes que porventura acabam eliminando uma pedra, que causa uma obstrução renal e às vezes porventura vão precisar de um procedimento cirúrgico, ou os pacientes que às vezes formam só as pedras no rim, que pedras grandes que não acabam não sendo eliminadas, que também vão porventura necessitar de um procedimento para retirar dessas pedras. Nesse critério ainda, doutor, como é que a gente sabe que um dos principais sintomas é a dor, mas existem algum tipo de sinais que devem ser observados pelo paciente antes de realmente chegar nesse momento crítico? E geralmente o paciente ou ele faz um diagnóstico por fazer um exame de rotina, às vezes ele vai ao seu médico, o médico acaba porventura pedindo um ultrassom e o ultrassom vai fazer uma avaliação dos rins e porventura localiza algumas pedras, daí a partir daí o paciente tem o diagnóstico, ou como é muito comum, o quadro abre com um episódio de dor aguda, de forte intensidade, que o paciente nunca tinha sentido nada semelhante e a partir daí ele vai para uma unidade de urgência para ser atendido ou vai procurar o seu médico de confiança e a partir daí é feito o diagnóstico de um cálculo que porventura está obstruindo o seu ureter, que seria a estrutura que leva a urina do rim até a bexiga, e daí a partir daí é feito o diagnóstico e dado o tratamento de forma adequada. E o tratamento, como é que funciona? Morgana, quando o paciente está com um cálculo obstruindo o ureter, que é essa estrutura que leva a urina do rim até a bexiga, conforme o tamanho do cálculo, a gente pode optar até por um tratamento conservador, que seria um tratamento medicamentoso, tá? Por um período de alguns dias, ou conforme as complicações que porventura estejam acontecendo naquele momento, ou pelo tamanho do cálculo, a gente pode indicar um tratamento cirúrgico, que seria a retirada endoscópica desse cálculo, como modernamente é feito. Agora, doutora, a gente sabe que nesse caso existem também alguns que acabam sendo mais difíceis de trabalhar, né? Quais são os tipos que talvez em algum caso é necessário uma cirurgia ou optar por algum método realmente mais invasivo, vamos dizer assim? Felizmente a urologia é uma especialidade médica que ela evoluiu muito na sua tecnologia. E quando nós falamos de tratamento de cálculos renais, é uma subespecialidade que evoluiu muito. Então hoje nós temos a possibilidade de fazer as terapias, os tratamentos cirúrgicos para cálculo ureteral por vias todas endurológicas, que nós falamos por via uretral ou por pequenas incisões na região lombar, de em torno de 2 centímetros, a qual a gente consegue acessar o rim e fazer toda a limpeza do rim, tirar todas as pedras e fragmentar. Então assim, hoje raramente nós usamos de grandes cirurgias para tratamento de cálculo renal. As cirurgias hoje são minimamente invasivas. Que coisa boa, né? Agora, tem alguma outra doença, doutora, que a gente acabou não abordando até esse momento, que seria importante a gente reforçar? Morgana, quando nós falamos de saúde do homem, nós temos também uma outra patologia que se chama DAEM. É uma sigla que seria distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Nós sabemos que a partir dos 40 anos de idade, alguns homens também começam a cursar com o que nós chamamos de hipogonadismo, que seria uma redução da testosterona. Testosterona, que é o hormônio masculino. E esse hormônio, essa falta desse hormônio pode nos trazer algumas repercussões extremamente importantes para nós. Alguns homens se queixam de diminuição da libido, tá? Alteração do sono,
cansaço excessivo, alteração de memória, até osteoporose. E em alguns casos, com níveis muito baixos de testosterona, também pode combinar com a disfunção erétil. Então, é uma patologia também extremamente frequente, que conforme o homem envelhece, acomete mais os homens, que ela é subdiagnosticada e subtratada, tá? Necessitando apenas uma conversa com o paciente para a identificação desses sintomas e um exame laboratorial para avaliar se realmente condiz os sintomas com esse déficit hormonal. E a partir daí é feita a reposição hormonal conforme as indicações, conforme a idade do paciente, e tem uma melhora adequada desses sintomas. Quase uma menopausa masculina, vamos dizer assim. Isso, popularmente é isso, Morgana. Muito me perguntam, doutor, é andropausa? Digamos que isso. Mas o termo é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E o tratamento é com hormônio, então? Geralmente nós usamos a reposição hormonal, que ela pode ser feita a partir de substâncias tópicas aplicadas na pele ou através de injeções. Perfeito. Doutor, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Morgana, nós vemos que o homem, como a mulher tem a conscientização que desde jovem ela tem que procurar o atendimento, e por isso que a mulher também ela tem uma sobrevida de vida maior, nós orientamos que os homens procurem o seu médico de confiança. A partir da idade de 45 anos, os homens com história familiar de câncer de próstata ou de raça negra procurem o seu urologista, e todos os homens acima dos 50 anos de idade também procurem o seu urologista para poder fazer uma adequada avaliação conforme um diagnóstico precoce de um câncer de próstata e poder avaliar todas essas outras patologias que estão extremamente frequentes na saúde do homem, que não são diagnosticadas, são subdiagnosticadas e deveriam ser tratadas para melhorar a qualidade de vida. E isso é importante, né, Morgana? O homem que se cuida, que quer cuidar da sua família, ele tem que parar, pelo menos por alguns períodos, para poder procurar o seu médico, ter algumas orientações e fazer todos os exames adequados para ter certeza que a sua saúde está em dia. Com certeza, para se cuidar primeiro, né? Muito obrigada, doutor, por participar mais uma vez do Primavera Saúde. Vamos agora para o nosso momento de reflexão? Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículo 3, o Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.